Olá, concurseiros e concurseiras de todo o Brasil! Na aula de hoje, nós vamos estudar Direito Constitucional, tema da Organização dos Poderes. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir a nossa página. Bons estudos! O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Lembrando que a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. E já o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário, e que, segundo o artigo 46 da Constituição Federal, cada estado mais o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Das atribuições do Congresso Nacional. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda, plano plurianual, diretriz orçamentária, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissão de curso forçado, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, transferência temporária da sede do governo federal, concessão de anistia, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, telecomunicações e radiodifusão, matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações, fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E no artigo 49, ele coloca as competências exclusivas do Congresso Nacional, que são resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, autorizar o presidente da República a declarar guerra e celebrar a paz, autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias, aprovar o estado de defesa e a intervenção federal e também autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Mudar temporariamente sua sede, fixar o subsídio do presidente e do vice-presidente da República e dos ministros dos estados, julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República, fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta, apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão, aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares, autorizar referendo e convocar plebiscito, aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Já a Câmara dos Deputados compete privativamente autorizar por 2/3 de seu membro a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado, proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, elaborar seu regimento interno, eleger membros do Conselho da República e dispor sobre sua organização, funcionamento, política, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza conexo com aqueles. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Congresso Nacional da Justiça e os Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da República nos crimes de responsabilidade. Além disso, ele elege membros do Conselho da República, avalia periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional em sua estrutura e seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição,
leis complementares, ordinárias e delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. E no artigo 77 da Constituição Federal, fala que a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno. As atribuições do Presidente da República. Entre tantas outras, compete ao Presidente nomear e exonerar os Ministros de Estado, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, vetar projetos de lei, total ou parcialmente, decretar o estado de sítio e de defesa, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos, do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam o Vice-Presidente da República, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal, líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria do Senado Federal, o Ministro da Justiça, 6 cidadãos brasileiros, nato, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. E compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Já o Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático, e dele participa o Vice-Presidente da República, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal, o Ministro da Justiça, Ministro do Estado de Defesa, Ministro das Relações Exteriores, Ministro do Planejamento, Comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica. Compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar nas hipóteses de declaração de guerra e celebração de paz, opinar sobre a decretação do estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção federal. O Poder Judiciário são órgãos do Poder Judiciário: o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Território. E no artigo 95 da Constituição Federal, fala que os juízes gozam das seguintes garantias: primeiro, vitaliciedade; segundo, inamovibilidade; terceiro, irredutibilidade do subsídio. E também que é vedado para os juízes exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério, receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo, dedicar-se à atividade político-partidária, receber a qualquer título ou pretexto auxílio ou contribuição de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos entre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Compete ao STF processar e julgar originalmente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente e os membros do Congresso Nacional, seus ministros e Procurador-Geral da República. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade dos ministros de Estado, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A extradição solicitada por Estado estrangeiro, e entre tantas outras funções, é ele que também é responsável pelo pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. O Conselho Nacional de Justiça será composto por um ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo respectivo tribunal, um ministro do Superior Tribunal de Justiça,
um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, um desembargador do Tribunal da Justiça, um juiz estadual, um juiz do Tribunal Regional Federal, um juiz federal indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, um juiz de trabalho regional do trabalho, um juiz do trabalho indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República, um membro do Ministério Público Estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicado, um pela Câmara dos Deputados e o outro pelo Senado Federal. Lembrando que o Conselho será presidido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, que votará em caso de empate, ficando excluído da distribuição de processos naquele tribunal. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, além de zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, receber e conhecer as reclamações contra os membros ou órgão do Poder Judiciário, representar o Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou abuso de autoridade, e ainda elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas por unidade da Federação nos diferentes órgãos do Poder Judiciário.